Depois que a gente decidiu ter a Sarah, aí beleza, decidimos ter um filho, né? Filho e filha. A gente ficou aguardando e aí surgiu a gravidez, beleza. A partir dali começou o período de planejamento e de estudo, né? E eu acho que devem ter tido coisas que a gente errou, com certeza, mas teve uma coisa que a gente acertou muito, que eu acho que vale compartilhar, que a gente fala sempre sobre conversa, né? E nesse caso foi o alinhamento de expectativas. Quando a gente estava aguardando a chegada da Sarah pelos 9 meses de gravidez, a gente conversava bastante sobre os desafios que a gente ia enfrentar. Então a gente já dizia, a gente sabe que vão ter noites mal dormidas, a gente sabe que vão ter desafios, a gente sabe que eventualmente ela vai ficar doente, a gente sabe que a gente vai se preocupar, que ela vai se machucar, que faz parte do processo, que ela vai chorar. E como é que a gente vai lidar com tudo isso, né? A gente sabe que vai ter gente querendo dar pitaco. Qual que é a forma de lidar? Então foi o bacana, eu acho, o aprendizado desse período que foi muito válido e segue sendo, foi conversar e alinhar expectativas sobre cada uma dessas coisas. E também nos uniu muito como casal também, né? Isso da gente falar as coisas. Eu falava, João, olha só, eu nunca tive filho antes, então eu não sei como é que eu vou ficar no pós-parto. Porque tem a questão do puerpério, dos hormônios, dos sentimentos, do choro. Eu falava pra ele, olha, eu posso ficar muito doida dentro de casa, eu posso chorar muito, eu posso falar coisas absurdas, ou eu posso ficar muito estressada. Eu falei pra ele assim, eu não faço ideia do que vai acontecer, mas pode ser que tudo isso aconteça. Se eu te falar alguma besteira, se eu te xingasse, sei lá, qualquer coisa assim, eu lembro de eu falando isso pra ele. Não leva a sério, não, assim, ó, é o cansaço falando, são os hormônios falando, a gente pode estar tendo privação de sono, então a gente pode ficar muito cansado e a gente vai chegar no limite, sabe? Eu pensei em cenários muito ruins e falei pra ele, isso aqui pode acontecer. Se isso acontecer, nada do que a gente falar, a gente tem que levar em consideração nesses momentos, porque a gente vai estar cansado, é só o cansaço falando, já meio que se preparando, sabe? Pra quando isso acontecer, porque não dá pra achar que ter filho é incrível, é a melhor coisa do mundo, eu recomendo pra todo mundo, mas tem as suas dificuldades, então não dá pra achar que é só, sabe, maravilhas. Sim, que é tudo mágico, né? Que é tudo mágico, porque tem as partes difíceis, e se tu não se prepara para as partes difíceis, quando elas vêm, é muito mais difícil do que normalmente é. Então não é sobre sofrer por antecedência nem nada, é muito mais sobre realmente estar preparado para aquilo que pode acontecer e tentar já encontrar maneiras de resolver da melhor forma. Então a gente conversou muito. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai criar a Sarah? A gente vai dar bico? A gente não vai dar? A gente vai dar tela? A gente não vai dar? Tudo isso a gente já foi alinhando durante a gravidez, para que quando ela nascesse, a gente já estivesse com coisas definidas. E justamente alinhar a expectativa é importante, porque senão a Vanessa queria fazer de um jeito, eu ia querer fazer de outro. Ela estava estudando muito mais do que eu, então ela ia saber o que fazer, eu não ia saber, eu ia fazer errado, ela ia ficar chateada. Então tudo a gente foi alinhando, ou pelo menos os pontos principais, geralmente trazidos pela Vanessinha mesmo, que ela, esse é um ponto importante de tratar, esse é um ponto importante a gente se alinhar. Aí a gente fez muito do que a gente fala da questão de hábitos, né? No começo de tudo, por exemplo, a gente não quer dar bico pra Sarah. Não é uma opção dar chupeta pra Sarah. Tipo assim, não vai rolar. Não vai. O que a gente fez? A gente não tinha chupeta em casa. E daí a gente comentou, se alguém sugerir, a gente já fala que não. Se algum dia um de nós tentar, o outro tem que ser firme o suficiente pra aguentar. E em relação à tela, a mesma coisa. A gente não vai dar tela. Faz 1 ano, a Sarah nunca assistiu TV em 1 ano. Ela viu por 15 segundos dentro do carro, quando ela tava com uma crise de alergia à tela do celular da Vanessa. E ela tava tão alérgica e tão reclamando que ela não viu tela. Tem momentos que, dá vontade. Ontem a gente queria ver o campeonato de crossfit, né? Vanessa, não dá pra ligar a TVzinha hoje não pra ver um crossfitzinho, mostrar um crossfit pra Sarah? Não. Falou, não vai rolar. E teve momentos ao longo desse 1 ano que daí um tá cansado, quer ceder um pouco. Acho que o mais de todos, o mais difícil pra gente foi a questão da Sarah não dormir conosco, né? Porque teve um período que a gente começava a chorar muito de madrugada, atrás pra cama. E daí a gente viu, não, vai ficar errado, isso daqui vai dar ruim depois. Vamos voltar lá pro berço. E direto a gente fala, nossa, que vontade de trazer ela pra cama, porque é mais muito fácil, bom. é muito bom. E é muito bom pra nós, a melhor coisa que tem é ter ela do ladinho do Exatamente, né? A gente vê ela na babá eletrônica e fica, ai, coisa boa seria ter ela aqui na cama com a gente agora. Mas a gente pensa, não, é bom pra ela que ela tenha essa autonomia de dormir no berço dela, é importante pra nós, né, que a gente tenha o nosso momento, que é que a gente consiga dormir, porque com ela na cama também, ela se mexe demais, então assim, não é confortável, mas enfim. É bom pro futuro, né, porque depois de ensinar ela a colocar ela no berço, fica muito mais difícil. Então... E isso também nos ajudou muito na questão da insegurança de mudar o relacionamento. Eu acho que quando o casal não conversa, seja antes ou seja durante a gravidez, para alinhar as expectativas, pode dar ruim também depois. Porque às vezes o marido não sabe, porque assim, homem, a gente tem que partir do pressuposto que homem é meio boca aberta mesmo. Não vou negar. Eu acho que é uma característica geral dos homens do mundo, que eles são meio boca aberta.
Eles são meio lentos, assim. Tem coisa que a gente, mulher, acha óbvio que pra eles não é, que a gente precisa comunicar. E se a gente não comunica, eles não vão fazer, aí a gente fica frustrada, a gente fica triste, a gente briga, porque a gente esperava que ele fosse fazer, mas ele não faz porque ele não sabe, ele simplesmente não se toca. Então tem coisas que é importante falar. Eu sempre dizia pro João, olha só, quando o bebê nascer, porque a gente não sabia, né, se era menino ou menina, então a gente falava do bebê, quando o bebê nascer, tu vai me ajudar, obviamente, né, tu que vai dar conta da cozinha, do lavar louça, e tem que fazer o que tem que fazer, a casa tem que estar arrumada, eu não quero me preocupar com isso, tu vai resolver. Tipo assim, a gente já foi conversando sobre tudo isso, essas questões mais burocráticas também, pra estar bem alinhado. Porque senão depois o bebê nasce, e aí tu fica lá esperando que o teu marido faça alguma coisa, e ele simplesmente não sabe. Eu falava pra ele, olha... Não é por má intenção, né? Não é por má intenção. Mesmo. Mas eu falei pra ele, eu tô amamentando, eu quero que tu me traga água bem folgada, né? Bem madame, tô ali amamentando, mas é a real. Eu parei essa criança, eu quero que tu me traga minha água. É o mínimo que eu espero. Então, eu falo brincando, mas é real, né? Então, tudo a gente foi alinhando já durante a gravidez, pra que quando chegassem as situações, a gente... Mas tipo, durante a madrugada, como é que vai ser de madrugada? Quem que acorda? Os dois acordam? Porque tem muita gente que fala, não, porque o homem tem que ir de madrugada fazer isso e aquilo. E não é verdade. Você tem que parar e pensar aqui que vai fazer mais sentido pra vocês, né? No nosso caso, a gente dizia, a Vanicinha, ela podia dormir até mais tarde, ela não precisava acordar às 5 da manhã. Eu tinha que trabalhar às 5. Madrugada, a Sara acordava por quê? Ela acordava pra mamar. Ela não teve cólica, graças a Deus. Então, eu não tinha muito o que fazer de madrugada, talvez fazia rotar. E aí a Vanessa dizia, João, dorme, tu tem que estar acordado amanhã, cedo. Eu posso dormir a hora que for necessário. Então, ela acordou, até hoje, né? Ela acorda de madrugada e eu não tenho mais por que acordar de madrugada, que hoje quando a Sara acorda pra mamar, 10 minutinhos, a Vanessa vai lá, dá mamar, ela volta a dormir. Resolvido. Mas, claro, nos primeiros dias, primeiro mês, praticamente. Nos primeiros meses eu acordava sempre, né? Tava sempre junto. Eu sigo acordando, mas... Mas, assim, então é realmente alinhar, sabe? Eu acho que isso é muito bom pro casal, porque vai evitar a fadiga, vai... Não digo que vai evitar 100%, mas que vai ajudar a não ter tanta briga e etc, porque vocês já estão alinhados. E aí fica realmente aqui o nosso conselho para quem aí tá querendo tomar a decisão, tá grávido já, conversem sobre o futuro, né, de quando essa criança chegar, para que depois não tenha toda essa frustração, essa irritação de que tu esperava algo da pessoa e a pessoa não fez, né? E eu acho que essa conversa vale não apenas entre o casal, mas vale também para as pessoas próximas, né? Isso é verdade, um bom ponto. Porque é algo que muitas pessoas trazem pra gente, de que a família se mete muito, a família tá sempre em cima, não tem mais momentos de sossego, ou a família não tá próxima. Que fica dando pitaco, etc. Coisa assim. Ou tá muito pouco, enfim. E o legal, acho, é conversar também com as pessoas próximas para também alinhar as expectativas com eles. Por exemplo, nós falamos, os primeiros dias é nós três. Não vai ter pai e mãe, não vai ter vô e vó. No caso, pai e mãe seria vô e vó nesse caso. Não vai ter essas pessoas próximas porque nós queremos estabelecer a nossa rotina, ter o nosso momento junto e depois, quando nós estivermos nos sentindo confortáveis, aí a gente vai chamar o pessoal para vir aqui conhecer a Sarinha e, enfim, começar a interagir. Então isso já tá muito claro para todo mundo. No dia do parto eu vou avisar o que tá acontecendo, vou avisar quando nasceu e a gente vai avisar quando estiver ok vir conhecer a Sara. Exato. A mesma coisa em relação a todas as coisas que a gente falou antes, então em relação à chupeta, em relação a comidas, em relação à rotina, etc. A forma de criar, a forma de criar, o que fazer, o que não fazer. A gente falou, é nossa filha, a gente que define. Se estiver de acordo, que bom, se não estiver, sinto muito, mas é desse jeito que vai ser. Tudo isso a gente foi conversando durante a gravidez. Tudo. Sempre, né? Quando a gente tinha os almoços juntos, enfim, quando a gente tava junto com a família. A gente falava, não, porque vai ser assim, porque a gente quer assim, porque a gente quer assado, etc. E conforme a gente aprende da Sara, a gente segue fazendo. Então, no dia que nós descobrimos que a Sara tem alergia a amendoim, a gente avisou todo mundo, a Sara tem alergia a amendoim. Não dê amendoim pra Sara e, de preferência, quando ela estiver por perto, não tem amendoim por perto. Então, esses dias a gente tava indo comprar alguma coisa no mercado, aí meu pai ia pegar amendoim e, pai, se tu não te importar, a gente prefere não ter amendoim em casa por causa da Sara. É verdade, melhor não ter mesmo. Então, tudo é alinhadinho nesse sentido pra evitar problemas depois, porque depois que acontece o problema, tu discute, né? Então, tu alinha antes, tu já evita o problema.